Bom, falando agora de um tópico de duas doenças muito importantes que são abordadas durante o módulo e tem um padrão de resposta parecido, que aborda também as hipersensibilidades, tópico anterior, vamos começar pela hanseníase. A hanseníase, pela classificação da OMS, ela é dividida em dois tipos, paucibacilar e multibacilar. Paucibacilar significa uma doença com pouca quantidade de bacilos. A multibacilar quer dizer que há um aumento, uma grande quantidade de bacilos presentes e detectáveis. A hanseníase em si, ela também é mostrada nos livros com variações de padrões. No entanto, o seu padrão mais assustador, que é mais ligado à parte bíblica também, é o seu padrão vichoviano, que é um padrão leproso. Ou seja, tem ainda aquela manifestação, aquela visão errada da doença, onde os leprosos são aqueles que não merecem conviver na sociedade. A partir disso, a gente classificou e teve mudança na nomeação para acabar com esse preconceito sobre a doença. Então, a divisão que é muito vista, e classificada pelos livros é a classificação onde existem três tipos de polo. O polo indeterminado, o polo tuberculoide, o polo borderline e o polo vichoviano. Quando a reação está desviada para o polo tuberculoide, que é um polo onde tem um tipo de resposta efetiva do corpo, ela é posta, vista através da imunossensibilidade ou da imunodistinção do TH1. Esse TH1 é uma resposta imune que vai estar também imunomediada pela hipersensibilidade do tipo 4. Então, eles estão totalmente relacionados. O tipo 1, a reação do tipo 1, ou reação reversa, ou polo tuberculoide, todos esses vão estar sendo a resposta efetiva do tipo TH1 com a hipersensibilidade do tipo 4. Ao contrário da vichoviana, onde tem-se uma queda do sistema imune, não há uma resposta imune efetiva, então eu tenho uma expansão clonal para o TH2, e esse polo vichoviano eu consigo ter um eritema nodoso mais sistêmico, que nada mais é do que eu não tenho mais manchas, eu não tenho mais lesões, e esse bacilo conseguiu cair no meu sistema. Então, ele conseguiu ser circulante sistemicamente. O polo vichoviano, ele é ligado a uma resposta TH2 e, além disso, uma hipersensibilidade do tipo 3, mediada por imunocomplexos, que é a união entre antígenos e anticorpos. Esses antígenos e anticorpos vão começar a criar sistemicamente proporção, fazendo com que ele tenha uma inflamação sistêmica. Por isso que as repercussões são bem maiores. E é uma doença mais crítica, digamos assim, para o polo vichoviano. Além disso, a hanseníase, ela é um padrão de fases, onde tem fase aguda, latência, remissão e a fase do processo de remissão em si, onde ela pode se tornar do tipo vichoviano. No caso do problema, nós temos uma resposta imune de 20 anos atrás, onde a resposta imune foi efetiva. E acabou se criando lesões que começou a ser cicatrizadas e ter aquelas lesões ali. Lembrando que o patógeno tem preferência por áreas frias, então extremidades. Ponta dos dedos, ponta do nariz. Por isso que são regiões que costumam sofrer ataques tão primários. E também são regiões mais comprometidas. Por exemplo, quando tem um ataque à ponta do dedo, eu ter que ter uma necrose e levar a minha amputação. Além disso, essa resposta imune com presença de lesões, ela é devido à formação do granuloma. Então, eu estou tendo uma hipersensibilidade do tipo 4, o TH1 está tentando segurar, eu vou formar ali um granuloma e tentar conter ele. Eu contendo esse granuloma, eu consigo viver em fase de latência clínica por muito tempo. Até que um dia eu envelheço, ou eu adquiro uma doença oportunista, ou uma doença que vai conseguir diminuir a minha imunidade, vai fazer com que eu tenha uma remissão e esse granuloma caia por terra. E com isso o bacilo volte a infectar sistemicamente,
ou de forma mais exuberante o meu organismo. Por isso que há 20 anos atrás a resposta do senhor do problema era tranquila. E agora a resposta é do tipo mais agressiva, porque junta a senilidade, que é um processo que altera a resposta imune, então envelhecer em si deixa o corpo, o organismo no estado mais inflamatório, deixa o organismo em que células de defesa são menos produzidas e eu tenho menos tecidos imunoprivilegiados e, além disso, se junta a uma remissão dessa infecção. Eu vou ter aí a presença desse eritema nodoso, onde eu tenho manifestações sistêmicas. Então, é muito importante saber como eu diferencio a hanseníase, os polos que ela atua, por exemplo, como é o padrão de resposta no polo tuberculose ou polo paucibacilar. Então, vamos fazer a relação. Polo paucibacilar, assim como a OMS prega. Polo paucibacilar é poucos bacilos. Então, eles estão contidos e conseguem ficar lá dentro do granuloma. Ao contrário do polo multibacilar, que é o polo vichoviano, onde eu tenho uma presença muito exacerbada de bacilos, que é de carga detectável, que ela vai fazer repercussões sistêmicas no meu organismo. Então, eu aconselho vocês a darem uma olhada como ficam essas lesões, como é que as imagens em si, e também mais a fundo a respeito do tipo de reação, tanto reversa quanto o eritema nodoso sistêmico. Então, quando for revisar para a prova, dá uma atenção, uma olhada especial para esses dois tipos de reação, que eu citei anteriormente. Além disso, outra doença também que nós temos é a tuberculose. A tuberculose em si, ela também apresenta um padrão de resposta intracelular, porque é um patógeno intracelular. O bacilo de Koch, que fala, ele infecta as vias aéreas através de gotículas, e essas gotículas podem, ou por gotículas ou até mesmo aerossóis, os dois são válidos, tem literatura. Elas conseguem transportar esses bacilos ressecados, e com isso ele entra pelo trato respiratório e faz a infecção de células pulmonares. Lá no pneumócito, ele começa a fazer sua multiplicação e ele exige um padrão de resposta TH1, intracelular. E com isso, a liberação de macrófago, liberação de interferon gama, e vai ter a convocação de todo aquele processo imune intracelular. No entanto, esse patógeno, quando eu tenho uma sensibilização, ou seja, eu tenho lá um controle, eu controlei dentro daquele pneumócito aquele patógeno. No entanto, eu vou ter uma sensibilização daquela TH1. E esse patógeno volta a cair na minha corrente sanguínea, eu vou ter uma nova exposição, digamos assim. E com isso, eu vou fazer o processo de hipersensibilidade do tipo 4, onde essas células vão começar a se preparar, virar macrófagos que viram células gigantes multinucleadas ou macrófagos epitelioides, que vão criar aquele granuloma, aquela barreira toda que citamos lá na hipersensibilidade do tipo 4. Com isso, eu vou ter uma resposta imune mais imunoprolongada e uma tentativa de contenção daquele patógeno para ele não virar sistêmico, onde eu tento conter ele ali naquele local. No entanto, se ele conseguir evadir do meu sistema imune e conseguir tomar o pulmão, e essa tomada, essa repercussão seja tão expressiva, eu consigo diferenciar para uma tuberculose miliar, onde eu tenho o padrão de tomada pulmonar totalmente característico. Além disso, a tuberculose ela pode se manifestar de forma extrapulmonar, onde eu tenho infecções em vários órgãos do corpo e com isso ter uma resposta imune, um sistema imune mais imunossuprimido, como é no caso da infecção por HIV, onde o HIV ele abre essa porta para ter uma infecção oportunista. Nós vamos citar logo mais como que ele acontece isso. E a partir desse momento em que ele faz essa imunooportunidade,
para outros patógenos virem, a tuberculose é a primeira a se candidatar. E com isso, eu, que, por exemplo, tive um contato prévio e sensibilizado, tive aquele patógeno, eu vou ter uma remissão da minha doença, fazendo com que aquele granuloma caia por terra e eu vire uma infecção sistemicamente. O que a gente tem que estar ciente na tuberculose é que é uma doença respiratória que cursa com tosse, perda de peso, sudorese noturna, e que o indivíduo, muitas das vezes, pode ou não apresentar escarros ou até mesmo sintomas. Se ela for um contactante, nós devemos suspeitar de uma infecção latente, onde ela não tem clínica, no entanto, ela tem uma infecção, ou seja, ela pode transmitir aquele patógeno. Além disso, a tuberculose ela pode ser feita, o diagnóstico, além do teste de escarro, através do PPD, que é uma ingestão do patógeno, amostras do patógeno em si na pele, onde faz um quadrado de 5 milímetros por 5, e a partir disso vai ver, né, se o organismo reage com o granuloma naquele quadrado, naquela injeção. Se eu tiver uma forte reação, ou seja, se eu mostrar que aquele granuloma ficou de forma efetiva, é porque eu estou sensibilizado. Então, se eu estou sensibilizado e está uma reação grande, quer dizer que eu estou infectado. Mas, no entanto, essa parte do PPD, ela pode ser confundida com a questão da vacinação, onde crianças vacinadas com a vacina BCG, elas podem ter essa reação de forma não tão expressiva, ao contrário de quem tem o ILTB propriamente dito. Então, existe um corte aí para o PPD, onde ele tem que ser acima de 10 para fazer o diagnóstico de ILTB, para não confundir com a questão da vacina. Bom, passando agora para o nosso último tópico e trazendo mais sobre a imunidade relacionada com o HIV, é muito importante entender como que isso acontece. Porque até hoje não se teve, né, algo que falasse assim, temos a cura exata desse HIV, porque ele consegue atuar na principal célula do nosso sistema imune. Ele consegue ir no chefão, então ele bate lá na porta do chefão e faz com que essa célula sofra uma mutação. E a partir desse momento em que ele sofre uma mutação, ele toma o sistema imune totalmente para ele. A partir disso, em que ele toma o sistema imune todo para ele, eu tenho a evolução do HIV para AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Essa AIDS, ela não é a mesma coisa que o HIV. Então, quem tem AIDS não necessariamente tem HIV, mas o contrário é certo. Então, toda pessoa que tem AIDS é por infecção do vírus do HIV. Então, vamos lá. O que é necessário saber sobre o HIV é sobre o ciclo replicativo do vírus. Então, pensa comigo. Eu tenho o vírus e ele foi adquirido através de formas onde eu tive contato com secreções sanguíneas ou até mesmo secreções intracorporais da pessoa infectada. Eu tive contato, então, sexual. Esse contato sexual fez com que o vírus entrasse pela minha mucosa vaginal, por exemplo, e a partir disso contrasse o sistema imune de defesa. O sistema imune, vendo aquele vírus, aquela novidade, ele vai tentar reagir. No entanto, ele não consegue, porque o vírus ele é totalmente agressivo e virulento. Então, ele entrou pela mucosa, ele conseguiu achar uma célula que vai levar ele até o alvo dele. Então, ele meio que usa do macrófago de Uber dele. Ele vira para o macrófago e fala assim, vou chamar meu Uber. Então, através das suas proteínas de membranas, seus receptores de membrana, que é duas proteínas muito importantes, que é o GP120 e o GP41, vão se ligar ao receptor da célula fagocística, que é chamado de CCR5 e CXCR4. Esses dois tipos de receptores vão fazer a liberação e o desnudamento da cápsula interna do vírus do HIV. Então, ligou o GP120, o GP41, eles têm uma conformação que faz com que abra
ao receptor de membrana da célula fagocística. A partir disso, da célula fagocística, ele entrou lá. Então ele carreou, levou o Uberzinho, levou ele lá, ele fica lá totalmente mutado, ele entra e encontra o CD4. É a partir daí que acontece loucuras. Por exemplo, esse processo de ida até lá, esse táxi, esse Uber, demora 3 dias. No entanto, ele fica lá silencioso. Pode ser que ele tenha respostas virais. Por exemplo, eu contactei uma pessoa soropositiva hoje e amanhã, daqui 2 dias, na verdade, eu comecei a ter sintomas gripais. Porque eu ativei uma resposta imune de invasão intracelular. Então, as células vão responder a isso. Esse patógeno ficou lá, pegou o taxizinho e no 3º dia chegou no seu alvo. Ele demora 3 dias. Guardem essa informação que vai ser muito importante para a gente conversar sobre um medicamento que é o PEP, onde ele só faz efeito se tomado antes de 3 dias. Exatamente por isso que eu estou dizendo, porque ele chega no seu destino no 3º dia. Então, chegou lá no 3º dia e, a partir disso, os receptores CXCR4 e CCR5 se abriram para a proteína GP120 e o GP41, esse material genético do vírus ele vai ser inoculado para dentro da célula. Inoculou esse material genético, eu preciso fazer com que se adapte ao mecanismo celular onde eu utilize da maquinaria da célula e faça novas cópias virais. No entanto, esse vírus é um vírus de RNA. E o nosso DNA, ele é copiado por uma molécula de DNA em si. Então, ele precisa mudar a sua conformação, mudar a sua proteína em si para adaptar a maquinaria da célula humana. Aí que está a primeira proteína importante para esse ciclo viral, que é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa vai pegar esse RNA, essa molécula, e transformar em uma transcrição de DNA. É a única molécula que faz isso na vida. É extraordinariamente incrível o que ela faz. Ela transforma o RNA em DNA. Esse DNA totalmente pronto, ele consegue se camuflar, entrar dentro do núcleo da célula e se integrar a partir, junto ao DNA humano, através da integrase. Então, ele se juntou lá à integrase, fez a integração e, com isso, ele fez uma mimetização onde a célula humana vai começar a trabalhar para ele. A partir daí, a célula humana, com sua maquinaria, com a DNA polimerase, vai fazer todo o processo de proliferação celular e o processo de transcriptase e produção das proteínas. Proteínas essas que agora vão estar sob o comando do gene do vírus. Então, o gene do vírus que antes dele vinha falando que era para fazer cápsulas virais, agora vai fazer, além da replicação, cápsulas virais e não vai fazer com que o DNA normal se ative. Por exemplo, eu tenho o DNA normal da célula T, CD4 efetora, que é a principal, e essa CD4, quando recebia o patógeno, o DNA reconhecia que ele tinha que se multiplicar para sofrer expansão clonal. Agora que ele está trabalhando para o vírus, para o HIV, e ele está concentrado em fazer roupa e DNA de vírus, ele não vai mais sofrer essa expansão clonal. Então, as células CD4 vão se tornar totalmente atacadas. E, a partir disso, fazer com que tenha a sua subpopulação comprometida. Então tá, tem lá a replicação, esse vírus formou sua cápsula, formou o capsídeo, ele vai fazer o desnudamento. Então ele sai e consegue procurar outras novas células CD4 para fazer uma nova infecção. Bom, a partir do momento em que a doença vai evoluindo, a carga viral vai aumentando. No entanto, quando ele sai dessa célula, ele induz essa célula à apoptose. Porque ninguém pode saber o que está acontecendo. Aquela suposição, aquele impostor não pode ser descoberto. Então, ele induz aquela célula à apoptose para não ter resquícios que ele passou por ali.
Então, ele começa a destruir a célula CD4. Ele ataca e mata ela. E depois de reproduzir novas cópias, porque o que ele quer é reproduzir. O que ele quer é fazer novos filhos para ele, para infectar novos CD4. Ele vai procurar outra célula CD4 saudável para fazer o mesmo processo. É a partir daí em que eu tenho o processo de infecção pelo HIV. Então, saiu da célula CD4, fez cópias, acabou. É a mesma coisa de ir embora, boi com as cordas e tudo, porque você foi infectado pelo vírus do HIV. E, bom, com o avanço da medicina em si, muita coisa foi descoberta. E descobriu-se que existem medicamentos que podem inibir tanto a enzima transcriptase quanto a enzima integrase, que vai fazer também a integração lá do DNA viral com o DNA da célula humana. Além disso, descobriu-se que dentro da maquinaria da célula existe uma outra proteína que também trabalha a favor do vírus, chama protease, onde ela vai fazer com que tenha uma construção viral. É a mesma coisa que fosse o personal stylist do vírus. Ela faz a construção do capsídeo viral. E tem também medicamentos que inibem a sua ação. Então, eu tenho lá um medicamento que inibiu a transcriptase reversa, um medicamento que inibiu a integrase e um que inibiu a protease. Então, o vírus fica comprometido e não consegue se replicar. Por isso que é tão importante, após um contato sexual onde não houve proteção, fazer o uso do PEP. Se a relação tiver riscos de ter o contato com o vírus, eu faço uso desse medicamento até o 3º dia, e esse medicamento já preparado, ele consegue entrar dentro da célula, inibe a integrase, inibe a transcriptase reversa, e quando o vírus chegar, eles olham e dão uma risadinha falando assim, não, aqui não, porque eles vão estar agindo e vão estar fazendo todo esse processo de inibição do ciclo viral, não fazendo com que haja infecção. E além disso, para não ter a progressão da doença após uma infecção, esses medicamentos ajudam que novas células CD4 não sejam infectadas. É aí que entra esse gráfico aqui, onde a carga viral alta, ela remete a uma carga de CD4 baixa. A partir do momento em que eu tenho uma carga viral muito alta, uma carga de CD4 abaixo de 300 mil, eu tenho aí um processo de passagem para uma imunodeficiência. É a partir desse momento em que eu posso falar que eu tenho AIDS, onde a AIDS ela vai abrir portas para infecções oportunistas, assim como eu havia dito da tuberculose, e a partir dessas infecções oportunistas, o sistema imune ser mais degradado e colocando a pessoa à exposição e à debilidade, onde o fim da vida dela é a letalidade, não pela infecção do vírus, mas sim pelas tantas infecções oportunistas ou tantas maneiras que ela pode contrair outras doenças. Então, a contagem de carga viral e de CD4 me diz muito, me remete muito a qual estágio da doença aquela pessoa está. Se eu estou no estágio mais evoluído e eu não tenho um tratamento, eu não tenho controle, eu vou ter uma carga viral muito aumentada e uma carga de CD4 muito baixa. No entanto, uma pessoa ideal, onde ela faz o tratamento regular, faz o uso dos coquetéis combinados e tem aí um tipo de cuidado e faz o tratamento regularmente, ela vai ter totalmente uma carga viral chegando até zerada e uma carga de CD4 alta, deixando ela ali entre o limite do HIV e da AIDS, não supondo ou não predispondo ela a uma infecção oportunista, fazendo com que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, dá sim para viver hoje em dia com o vírus HIV, não dá para viver com AIDS. Então, é muito importante ter procura do tratamento precoce e do diagnóstico precoce e, além disso, se prevenir, se proteger para a questão de não infecção do vírus do HIV. Bom,
esse módulo todo que falamos. Bom, encerramos aqui um módulo denso, com um conteúdo que exige muito raciocínio e também muito estudo. Então, indico vocês a estudarem, lerem nosso material de apoio, que está bem completo, darem uma olhada nas questões, que as questões estão baseadas nos pontos-chave da aula, nos principais pontos a serem cobrados, tanto na prova do módulo, quanto também nas provas de residência, por aí, nas diversas bancas. E, além disso, olhar nosso flashcard também, que está com os principais nuances, com as principais dicas que você precisa ter durante esse módulo. E segue a gente nas redes sociais, compartilha, mostra pra galera, fala como é bacana o nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado.